gente, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma convidada especialíssima aqui nesse podcast e a gente vai falar de um assunto muito legal que a gente nunca falou aqui, que são os filmes psicológicos, filmes que envolvem alguma psicologia aí. E olha só, gente, a nossa convidada hoje, ela tem 53 anos de experiência na profissão dela. É a Suzana. Bem-vinda, Suzana. Suzana Duclos, vamos falar o nome completo aqui? Suzana Modesto Duclos. Duclos. Isso. Perfeito. Psicóloga, psicoterapeuta, psicodramatista. Me explica um pouquinho aí o que é psicodramatista, que eu fiquei na dúvida aí também, antes da gente começar a falar dos filmes. Te explico, sim. Então, depois que a gente se forma em psicologia, no curso de psicologia, me formei na PUC, em Porto Alegre. A gente precisa fazer uma especialização, especialmente se a pretensão, o propósito é trabalhar na área clínica, né? E, na verdade, a minha formação foi toda em psicanálise, quando eu estava no Rio Grande do Sul. Mas eu trabalhei muitos anos, quando eu estava na faculdade, e depois em hospital psiquiátrico e manicômio judiciário, lá em Porto Alegre. E isso gera na gente uma necessidade de buscar muitos recursos de comunicação, porque são pacientes, de uma maneira geral, psicóticos, quer dizer, que romperam com a realidade, e outros tantos, além de romper com a realidade, quando é num hospital forense, são criminosos, e os criminosos que estão com medida de segurança, eles cometeram crimes hediondos, né? E que são, em geral, crimes com figuras primárias, pai, mãe, filhos, parentes, né? Então, eles são muito regressivos. E o fato de ser regressivo e a própria psicose, de uma maneira geral, não é a neurose, porque na neurose a gente faz alguma crítica, nós todos temos as oscilações neuróticas, mas o psicótico rompe com essa realidade. Então, o corpo é muito expressivo. E foi o que me levou, quando eu fui morar em São Paulo, fazer uma especialização em psicodrama, que é trabalhar também na psicoterapia com a expressão do corpo, né? Então, o psicodrama, eu fiz o curso no SEDES Sapientes, que é uma formação bem forte, bem importante na PUC, ligada à Madre Cristina, era Madre Cristina Doria, e eram 3 anos de especialização, e a perspectiva é uma associação, resumindo bem, assim, do teatro com o trágico humano dos conflitos. Então, se trabalha com tablado, se trabalha com encenação dos dramas. Ah, que interessante. Ou então, o paciente ou o grupo toma o papel, por exemplo, se é num sonho, ele toma o papel do sonhador e recria o sonho, monta os personagens, se é um grupo, ou faz isso no que se chama um psicodrama interno. Bem interessante isso. Você falou de psicose aí, eu já vou começar falando do primeiro filme, que é Psicose. Então, aliás, acho que a psicologia, ela tá intrínseca em todo o filme ali, porque a gente tem que criar uma trama, tem que criar uma história que muitas vezes é uma história fictícia. Então, assim, a imaginação do roteirista, o que ele deve estudar em termos de psicologia também, como você falou, esse psicodramastia, que é você inventar situações, né? O que a gente pode falar sobre psicose? O que o filme... Depois eu vou até fazer outra pergunta que me passou pela cabeça aqui, mas o Psicose hoje eu acho que é um dos filmes que mais emblemático que a gente pode trabalhar com a psicologia, né? Se eu puder te responder, eu não sei, porque primeiro porque faz 500 anos que eu não vi o filme. Aliás, eu era adolescente quando eu vi e fiquei muito impressionada com o Tony Perkins, né?
me lembra outro filme também, Os Pássaros. Você viu? Sim, ele é outro filme pesado, né? É outro filme, porque é pesado exatamente. Uma das coisas fundamentais que a gente pode falar é assim, acho que talvez isso seja interessante, é a questão dos delírios, né, e das alucinações, né, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Então, assim, os delírios, que são as construções subjetivas que a gente faz a respeito de uma situação, mas vivenciando isso, rompendo com a realidade. Estou explicando direito? Tá. Uhum. Os delírios são alterações de uma função que nós temos como ser humano, que é a função do pensamento. Uhum. Né? E, então, é o pensamento que fica distorcido pela subjetividade, pelos conflitos, pela angústia, ansiedade, pela regressão de tudo que envolve aquela pessoa naquela hora ou que tem acompanhado a pessoa, né? Isso são os delírios, é do pensamento. E as alucinações são de uma outra função mental que se chama senso-percepção. É quando eu ouço, quando eu enxergo, né? Quando eu escuto, quando eu toco e vejo coisas que não são, e sinto coisas que não são as que estão propostas ali. Eu posso tocar aqui e sentir que isso aqui é tomado de grãos de areia e ficar pensando, por que botaram grãos de areia aqui? O que é isso? E entro já numa ansiedade. Então, é dos sentidos, as alucinações. E esses filmes, eles apelam e estimulam e provocam muito mostrar esses dois lados. O delírio e a alucinação. As duas coisas, né? As duas coisas. É a principal lição que a gente pode tirar do psicose, então seria isso? Que a gente vê ali acho muitas... eu não sei se lição, né? A principal lição mesmo é o sofrimento humano, o profundo sofrimento humano que tem a doença mental. E a gente passou muitas décadas no preconceito do louco como louco perigoso, né? E não imaginando, não invertendo o papel do que é o drama, né? Que uma doença mental traz em si, numa pessoa. Acho que é isso, assim, a principal lição é essa. Tem muito filme que fala sobre isso, inclusive, né? A gente tem aqui o Para Sempre Alice, que você falou, uma doença mental. Ela tem Alzheimer. Sim. Que não é considerado uma loucura, mas Não, é diferente do que a gente estava falando antes ali do psicose, mas é também uma doença devastadora, vamos dizer assim, né? Devastadora, acho que não só para a própria pessoa, como para quem convive com ela, pela impotência também, né? E aí tem uma deterioração cerebral, né? Eu não vou entrar nisso porque é muito mais complexo, mas é uma demência, né? E também hoje se tem muito mais esclarecimentos, estudos cada vez mais sobre isso, estudos e medicamentos também para esses processos, não só para prevenção, tem tanto, mas especialmente para as primeiras manifestações, né? Para retardar, talvez, um pouco esse processo da doença. Né? E ali nesse filme, você falou, não envolve só a pessoa, envolve a família, tem um drama ali por trás. Ela tem que mudar a vida dela toda. Acho que ela era uma professora, se eu não me engano. Então, ela começa a esquecer tudo que ela, né, trabalhava. Ela tinha 50 e poucos anos, não era uma pessoa já de idade tão avançada,
mas ela teve, e eu achei, assim, que ela foi brilhante nesse papel, ela conseguiu incorporar realmente essa personagem, o sofrimento que ela trazia no rosto dela, É as verdade. mudanças de face quando ela tinha os episódios ali de esquecimento, né? Eu achei que ela foi muito fantástica nesse filme. E realmente é parecido com a realidade. Você atende pacientes hoje que têm essa doença e. Não, eu não atendo, Não não atende. atendo. Assim, eu já atendi pacientes que tiveram episódios isolados de amnésia traumática, mas, assim, fazer o acompanhamento, não. Já fiz acompanhamento de pessoas que cuidam De quem tem desses Alzheimer. pacientes. Uhum. Porque essas também precisam ser muitas vezes auxiliadas, né? Em todos os aspectos, assim, porque às vezes é a mãe de um médico que é neurologista, por exemplo, né? Todo mundo está exposto a todos os tipos de demências também, né? E é uma coisa que ainda não tem cura, né? Tá se buscando uma cura há muito tempo. Antes, quando eu trabalhava em hospital psiquiátrico, essas pessoas iam para depósitos mesmo, né? Era a ala dos demenciados, né? Ficavam assim, estavam numa clínica para demenciados, mas uma clínica para demenciados era um abandono. Uhum. Que é o diferente do nosso filme aqui, né? Ela é Não, acolhida pela família, o marido não, vai cuidar dela e tem que tal. ter. Agora, é muito sofrimento, assim, né? Uhum. Também para a pessoa, à medida que ela é medicada, hoje existem drogas para acalmar, serenar mais a pessoa, mas existem sempre, os processos vão evoluindo à medida que a pessoa vai envelhecendo e de repente ela tem ansiedades novas, impaciências novas, do que ficava mais pacífico deixa de ser pacífico. Uhum. Outro dia vi num, não sei, era um programa, alguma coisa eventual que passou nas redes e era um senhor falando em espanhol, com a mão aqui assim, caminhando pela sala da casa dele e muito angustiado e dizendo: não, mas eu não me atrasei, é que eu não consegui chegar onde eu estava. Então ele ouvia uma voz imaginária punindo e ele, na angústia, explicando que ele não conseguiu chegar, se ele estava mesmo em casa e tudo aquilo era fictício. E, na verdade, era um tema sobre demência. Então, ele é um mundo particular, assim, É uma né? coisa paralela ao que a gente vive. Paralela, todo paralela. Então, outra coisa que essas pessoas muitas vezes geram sem saber que estão gerando, claro, porque elas estão ficando cada vez mais alheias no mundo delas, é a ansiedade nos outros, né? Muitas vezes também irritação nos outros. E é uma irritação que é mais gerada pela impotência. Uhum. Eu não consigo fazer determinada coisa ou dizer determinada coisa para a minha tia ou a minha avó entender que não é assim. E aí começam as brigas, né? E tem muitas brigas, Imagino. muitas brigas. Não Até deve ser fácil você trabalhar também, né? Como você falou, você trata muitas pessoas que trabalham com esses pacientes, no É caso, né? verdade, Não deve ser fácil. Você falou ali de você criar uma realidade paralela. Tem um filme aqui que eu trouxe, que você falou que você não assistiu, mas eu quis trazer porque ele fala muito sobre isso. Ele é muito psicológico, é o Garota Exemplar. A história dele é que é um casal, a mulher ela é tão transtornada que ela forja o próprio sequestro e ela vai para casa de um ex-ficante dela lá, um ex-amor dela do passado, e começam a acusar o marido de ter assassinado ela e tal. Não, ela só queria chamar a atenção
porque ela queria que ele fosse totalmente dela, não queria dividir ele com mais ninguém, e ela consegue fazer um auê, assim, uma trama toda envolvendo aquele suposto sequestro, que não era sequestro, foi uma coisa armada por ela. E no final das contas, ela ainda faz ele de refém, porque ela conta que ela mesma forjou aquilo, mas ele estava preso a ela. Então é um trama psicológico o tempo todo ali, é uma luta psicológica, mas é uma pessoa transtornada, dá claramente pra ver que. E aí o filme começa e termina com a mesma cena, inclusive, dela virando a cabeça, assim, deitada em cima do corpo dele, assim, olhando com uma cara bem demoníaca, assim, vamos dizer, pra câmera, né? Existe muito isso, Isso é outra coisa. né? Isso é outro olhar. Outro olhar. É. A pessoa é intencional ali, fazendo aquilo ali. Então, isso aí eu não sei te dizer bem porque eu não vi o filme, mas o que eu estou Acho que depois que você assistir, você vai... escutando me leva muito mais a pensar que isso aí é uma pessoa que tem um caráter psicopático, não é psicótica, ela transita na realidade com as distorções dela, porém, assim, ela está ciente do que ela faz, Uhum. tem crítica do que ela faz e, além disso, ela projeta e propõe coisas. Então, ela articula. A pessoa que tem um caráter psicopático tende a ser uma pessoa muito envolvente, encantadora. E o encantadora não precisa ser uma sedução por exemplo, pela feminilidade. Um homem pode ser encantador pelas palavras que diz, pelas propostas de salvação, de acolhimento, de religião, de resgate, de preencher solidão, de preencher amparos que nós todos estamos sujeitos sempre, né? Porque a gente tem que aprender a lidar com as nossas faltas a vida inteira, né? Mas alguém que tem um caráter psicopático, intencionalmente tem um projeto em cima disso, né? Pode articular coisas absurdas, como o que você está me descrevendo, assim. Inclusive, projetar no outro para que o outro ache que aquilo ali realmente é uma realidade. Sim, aliás, ele pretende, Uhum. ele quer o público, né? Ele quer o público ou do outro ou do público mesmo. Ele quer ser confirmado no seu projeto, né? E outra Que coisa, loucura! que loucura, que loucura. E isso é algo também muito interessante, porque nós estamos vivendo tempos em que temos muitos psicopatas, né? Temos muitos psicopatas no sentido assim de que é esse o funcionamento, muito sim, singelamente te passando, além do que tem um dado interessante nessa característica que o psicopata, como é um transtorno de caráter, ele não tem culpa. Uhum. Então, ele não se angustia. Ele está sempre pronto para uma nova empreitada, uma nova ação. Eu imagino que nesse filme isso apareça até na cena final, quando se diz que ela deita em cima dele e tem um olhar maroto ou qualquer coisa assim, né? Tipo assim, tá vendo? Né? Eu consegui, Bem isso mesmo. né? É bem essa lição que ficou para mim. Pois é, então, percebe? Assim, Uhum. então, é narcísico isso. Eu me amo, é o que eu queria, né? Então, esses seres humanos, têm muita dificuldade de perder, Uhum. né? Muito mais do que a gente naturalmente, porque a gente precisa sofrer, atravessar o luto daquela situação, seja uma demissão, seja uma prova, seja qualquer coisa, né? Ou uma perda de uma pessoa. Não, porque eles, de alguma maneira, encontram um outro refúgio para já ir para uma outra ação. Porque a pessoa que tem o transtorno de caráter, ela tem uma má formação do caráter, no sentido, né, de que
ética, valores, princípios, estão distorcidos. Aprendeu distorcidamente, cresceu assim e entendeu que isso é um descolamento da vida, é uma popularidade, Nossa, essa personagem é claramente isso que você falou. Porque ela era uma. Ela foi considerada, quando era criança, uma gêniazinha, assim. Então, os pais sempre. Ela, né? E aí ela entrou nesse. É claramente isso que você falou agora. que bom. Fica a dica do Garoto Exemplar aí pra todo mundo assistir. Para eu ver, porque eu te descrevi o que eu aprendi na vivência, estudando também, claro, mas assim, não só na vivência, aprendi teoricamente, como porque assim, nos primeiros anos de trabalho de hospital, os diretores e coordenadores olhavam para nós, assim, as estagiárias, e não se conformavam que a gente tinha pena deles, porque dá pena, eles sabem fazer a gente ficar compadecida, sabe? Mas é tudo um jogo. Tudo uma questão psicológica, vamos dizer assim. É uma manipulação, né? Vamos falar, é mais do que uma questão psicológica, é uma manipulação que é fácil de entrar, viu? Que é fácil, porque muitas vezes são pessoas talentosas, assim, que fazem isso. É, né? E isso que você falou, tá claramente descrito nesse filme aí. Fica a dica. Tá bom. Eu vou entrar num outro filme agora, que é o Cisne Negro. Que aí eu não sei o que você enquadra que aconteceu com aquela moça, né? Porque... Conta um pouco dele. Ela é uma dançarina que está encenando ali o Lago dos Cisnes. E ela começa a ver situações que não são realidade. Ela começa a ver as pessoas... sei lá, com outra cara, ela começa a ver até alucinações. Eu acredito que em relação a alucinações que ela tem. E aí ela começa a agir de uma forma duvidosa para interferir na vida dessas pessoas a favor dela, né? Então, a Natalie Portman, ela tá extremamente brilhante nesse papel, assim, ela parece realmente louca quando você olha para ela, o olhar, a fisionomia ali, e ela começa daí a cometer alguns crimes, vamos dizer assim, para se colocar no papel principal, porque ela tem uma rival que tá concorrendo com ela ao papel principal ali do Lago dos Cisnes, e a rival ainda tá namorando com um ex dela, e aí acontece uma trama romântica, que não é mais romântica, uma coisa dramática ali em todo. E ela começa daí a fazer coisas erradas para prejudicar essa outra moça, né? Então, e aí ela começa a ver alucinações, corpos assim, escorrendo coisa preta, coisa bem pesada, vamos dizer assim, né? E afinal, ela consegue? Não consegue. Então, veja, isso já define, de alguma maneira, que o comprometimento está fora da realidade. Por isso eu te fiz a pergunta, né? Quando ela é submetida dentro de si própria a essas alucinações, né? E a esses delírios, ela já está esgaçada, completamente... vou usar uma palavra que a gente conhece de estresse, assim, de estar com 100% de estresse, no sentido de que ela não está dando mais conta de estar numa equipe de balé, num corpo de baile, que tem regras, que tem uma ascensão, tudo isso. Acontece muitas vezes esse tipo de coisa em pequenos graus, né? Até numa empresa, numa ascensão, assim, de alguém que, num grupo, estava se esperando que alguém fosse nomeado para determinado cargo e é nomeada outra pessoa, e aí você vê uma cena, houve uma cena do cara que estava com a expectativa se pôr aos gritos, bater, tirar todo o computador no chão, fora completamente do contexto, porque assim ele entrou numa fantasia, num pseudo-delírio de que aquele lugar era dele, né? Estou falando isso porque assim, nenhuma dessas
nenhum desses sintomas, ele vem assim. Isso É uma coisa construída. é um caminho de manifestações, né? E é uma pena que a gente tenha pouco dado de educação para as pessoas se darem conta de quando elas precisam se tratar. E quando isso não é assim, isso eu dou conta, isso vai passar, né? Tem certas coisas que não vão passar e que vão se repetir em outras situações. E o balé é um desses lugares em que a competição é muito grande, né? É muito grande. Se uma competição é grande vamos pensar numa flip ou se candidatar para escrever um livro, ela é não sei quantas vezes maior para uma equipe de balé ou mesmo no esporte que agora a gente viu, porque está todo mundo junto. E é tudo atualizado. Eu gosto, não gosto, ela fez, ele foi maior, ele foi menor. Então, por isso a importância de trabalhar muito a equipe, né? E ali, às vezes, é uma luta com ela mesma, né? Não. Ela está o tempo todo ali. E o ponto de partida sempre, né, é o ser humano consigo, né? Claro, é um ponto de partida do ser humano consigo, mas, do meu ponto de vista, remete a cenas muito primárias que a gente teve também na vida. Sei lá, vamos pegar uma coisa qualquer, assim, uma criança, uma menina que era de uma família de 5, que tinha que sair para vender pastel, e o irmão, porque era menino, podia ir para o colégio. E os outros irmãos ainda ficavam pequenos, andando pela vila. E ela era obrigada. Isso pode ser se isso é feito com violência, com opressão, isso pode ser, por exemplo, uma situação que vira uma situação de abuso, de exploração, né? E que depois se repete em muitas outras cenas. Na assim. vida adulta dessa pessoa. Ela pode ser uma professora depois, mais tarde, conquistou, mas sempre tem uma solidão que faz com que ela não vá ser confirmada, porque ela ficou sozinha. São traumas? São traumas. São. Isso pode ser aplicado ao Clube da Luta também, como a gente estava falando dele aqui antes, né? Um filme do Edward Norton, que ele fica lutando, literalmente lutando contra ele mesmo o tempo todo no filme, você né? já deu a resposta. O que ele é ali? Ele é um cara que tem alucinações? Ele é um cara... Qual que é o diagnóstico que a gente faz desse cara? Não sei te Não dizer. tem. Assim. Não, tem sim, Tem. mas é que eu, na verdade, não lembro mais, não lembro. Não lembro. Em todo caso, se não tem alucinações, tem o que a gente chama de pseudo-alucinações, assim, como tem as Porque ele vê o Brad Pitt ali e o Brad Pitt não existe. não existe. Ele está na cabeça dele, né? Então, pois é. Então, isso aí já é uma alteração da senso-percepção, né? Então, já está comprometido. Se isso é recorrente, se isso foi um momento e depois se dissipou, é uma coisa, né? E precisa ser observado de qualquer maneira, porque apareceu, teve uma ruptura, né? Mas se isso tem uma frequência, bom, aí é uma ruptura com a realidade. Esse filme, para mim, ele foi sensacional, porque até o final, eu não sei, né? Eu não descobri até o final que era uma alucinação, que não era uma pessoa que ele estava vendo ali. Que o tempo todo ele fica no filme conversando com... mas é assim mesmo. E ele... É muito convincente, é muito convincente. Essa alteração, por exemplo, da senso-percepção, da conversa e no delírio, as duas coisas passam a ficar juntas, assim, é muito convincente mesmo.
acho que mais no filme ainda, porque a gente tem uma certa distância, né, entre a tela e a gente. Se isso é feito no relacional, né, fica mais fácil, porque você pode levar um impacto em relação a isso, né? Uhum. Eu me lembro eu era muito jovem, eu ia trabalhar no manicômio e tinha um paciente que sempre estava pintando alguma tela na frente da porta do atendimento das atividades expressivas. E, e ele, e ele, quando me via, ele dizia: Bom dia, princesa de Andrômeda. E começava a conversar comigo como se eu fosse a princesa de Andrômeda, né? E eu podia dizer, não, eu não sou a princesa, eu sou uma estagiária ou eu sou uma psicóloga, mas isso não ia dar em nada, Pra né? Em ele. nada para ele. Então eu dizia, bom dia, e o que o senhor está fazendo? E ele ficava feliz e eu entrava com ele naquilo, né? Uhum. E, por exemplo, outro dia encontrei uma pessoa que está com Alzheimer, está comprometida. Ela estava com mais outras junto. E quando eu cheguei, e era uma pessoa amiga, que eu não via há tempo, e ela estava bem quietinha, assim, completamente desintegrada do grupo. Mas eu sentei do lado dela, não é que eu tenha feito nenhuma coisa especial, eu só sabia como era isso, porque eu já vivi com essas relações. Então, eu sentei do lado e comecei a conversar, e ela me dizia coisas desconectadas, né? Mas conforme ela dizia, ela sorria ou ela expressava e eu fazia mesmo com ela. Uhum. Nossa, ela dizia, ela falou de uma situação que tinha uns canos assim, aí eu fui olhando com ela pelos canos, não existia nada daquilo, entende? E, bom, mas a gente se comunicou e o pessoal ficou meio incomodado, porque ela estava se dando bem comigo, não é que eu entrei No na mundo realidade, dela, é na isso mesmo, realidade dela. e entrei porque aprendi, não é porque nenhuma genialidade, assim. Uhum. Acho que a gente tem que ter bom coração Com certeza. também. Além de tudo, essas pessoas precisam disso também, né? Empatia, né? Exatamente. Empatia, que não é uma coisa. Empatia é um propósito, é uma decisão. A empatia não é uma emoção. A empatia é uma junção de mente pensante com sentimentos, né? E quem trabalha com o ser humano precisa ser empático. Precisa, isso é verdade. Às vezes eles só querem isso, né? Só querem ser acolhidos, né? É É, bem isso. é só o que eles precisam, porque eles já estão tão pobres também, Uhum. né? Então, Jack Nicholson em Melhor Impossível, qual que Com- é a lição? É que a gente precisa rir também. É. Em primeiro lugar, eu acho que é o tragicômico da vida, assim. Ele sofria, hein? Aquilo para ele eram rituais em que ele se sentia completamente desarticulado se ele não realizasse aquilo, né? Uhum. Então, tem uma necessidade da ação ritual, né? Então, por isso se chama, e eu não estou rotulando nada ninguém, nem o Jack Nicholson, estou dizendo que existe, né, uma patologia que foi estudada e sistematizada há décadas atrás, que se chama obsessivo-compulsiva. O que é o obsessivo? O obsessivo é o maquinário, eu preciso isso, eu preciso tomar não sei quantos copos d'água, eu preciso, né? Ou eu preciso, tem crianças que aparecem com esse sintoma, não posso fazer nenhum rabisco fora da linha. Tem adolescentes que têm temporariamente
pelos conflitos da transição, da puberdade, aquelas brincadeiras de só andar na linha, por exemplo, ou pular a linha nas calçadas, coisas assim. A gente já viu isso, com certeza. Né? É uma coisa bem comum. Você me lembrou de um personagem agora que é o do Leonardo DiCaprio no Aviador. Ele era obsessivo compulsivo, né? Pois é. Ele tinha reações assim, Nossa, se ele era... ele lavava a mão várias vezes, ele tinha medo de germe, ele não encostava nas coisas. Ele é bem esse estereótipo, assim, vamos dizer. É verdade. E essas coisas todas têm um motivo dentro da pessoa, né? Que é subjetivo. Então, eu estava dizendo, então, a parte do pensamento está ativa no que estou fazendo assim com a cabeça, por quê? Porque é o mental, né? E o compulsivo é da ação, né? Assim, está na hora de tomar um copo d'água. Então, isso aqui é o compulsivo, a ação é o compulsivo. Então, tem que atravessar por aqui, não posso atravessar por ali, né? Não posso atravessar na faixa. Outro dia eu vi uma pessoa que disse assim, dá azar atravessar na faixa de segurança. Eu disse, então vem comigo para a faixa, porque aí eu te ajudo a atravessar, porque ela queria atravessar fora, porque dava azar. Olha só. Então, é uma criação. No Jack Nicholson, ele chegava a levar os talheres, lembra? Para um Bob's da vida, um McDonald's, assim, ele precisava... Porque aquilo era literalmente desorganizador para ele, psiquicamente, né? Então, são coisas que estão inundadas pela subjetividade. Perdem a objetividade de, não, mas aquele lugar oferece isso, aquilo. Não importa. Que loucura a gente pensar nisso, né? E existem muitas pessoas assim hoje, né? Não, existe sempre esses sintomas, né? Só que entre um Jack Nicholson no papel e o que a gente faz, particularmente sem ninguém saber, o ser humano faz, tem pequenos lances, não posso isso, não posso aquilo, aqui só com o sinal da cruz. Olha só. Às vezes a gente faz sem até perceber, né? Não, e também não tem problema, porque assim, muitas vezes são recursos de segurança. Escuta, que mundo nós estamos vivendo, que segurança esse mundo dá para a gente. Em quem que efetivamente a gente tem confiança nas lideranças desse mundo e nos andamentos que esse mundo está tendo. Então, está todo mundo, de alguma maneira, abalado. A gente fala, eu brinco, a Suzana, a gente está aqui através de uma amiga nossa em comum, que é a Elisa. Eu brinco com ela, eu falei assim, acho que todo mundo precisa fazer psicólogo. Todo mundo precisa de psicólogo nessa vida, que é uma coisa que é o que você falou, diante de tudo que a gente vive, né? Tem momentos e tem momentos. Ninguém tá bem o tempo todo, ninguém tá mal o tempo todo. Então, são momentos que a gente vai passando na vida, né? E vamos lá, né? E o psicólogo também precisa de psicólogo. Né? Vamos lá. Imagina, né? Todo mundo joga coisa ali. O médico precisa de um médico. Exatamente. Porque o ponto de partida somos todos seres humanos. É verdade. Imperfeitos, né? E com faltas do começo ao fim da vida e impermanentes também. Nada dura para sempre. Porque a gente vai mudando, né? Antes da gente entrar nos últimos filmes aqui que a gente tem que falar, vamos falar de Anatomia de uma Queda, que foi um filme vencedor de Oscar aí, que a gente teve no ano passado, que pra mim foi um dos melhores filmes do ano passado, inclusive. Esse filme trabalha muito com a psicologia, né? Porque eles ficam o tempo todo ali se degladiando, vamos dizer assim, no filme. Eu achei um roteiro muito inteligente. Eles trabalharam... E, assim, a calma daquela mulher foi o que me pegou mais, assim, né? Como que, no meio de todo aquele caos, ela teve toda a calma que ela teve para lidar com aquela situação, né? A palavra que me vem é, assim,
a contenção daquela mulher, né? Eu tenho a impressão que ela devia ter muita angústia dentro dela, mas muita angústia represada. Não acho que seja só um represamento deliberado, mas um represamento estrutural, sabe? Assim, ela, que eu me lembre, ela era germânica, né? Isso. Que já é uma formação de contenção, né? De cala a boca, menina. Uhum, não Né? pode liberar suas emoções. Ou então, quando libera, né? Uhum, Ou os meninos, a mesma coisa. Nós tivemos um Hitler, né? uhum. E não foi pouco. Então, a contenção fazia dela uma pessoa que tinha que arcar e aguentar, né? Muita coisa. E mesmo isso, se a gente pensa no feminino, foi muito ensinado. As mulheres, quanto das mulheres foram abusadas no mundo ocidental, para não ampliar isso, porque a gente sabe que é muito maior, mas que ficaram silenciadas pela sua própria contenção também, né? Uhum. E essa contenção é repleta de angústia, de medo, mas fica tudo lá para dentro, assim, né? O filme é maravilhoso. Eu também acho que o filme é muito especial. Tipicamente um filme europeu, É. né? Que o filme europeu trabalha muito mais com a interioridade, né? Com a subjetividade, né? E trabalha muito menos com os clichês, assim, as fantasias, os slogans, né? E rarissimamente, desde que eu me lembro na adolescência de ver, não tem, e foram felizes para sempre, Uhum. né? Sempre está aberto. É a realidade ali, não é É, o... Era está uma vez. aberto. Isso mesmo, né? É. Então, bom, desse filme, sozinho ele já é para fazer uma dissecação, assim, né? Mas eu tive uma conversa com um professor que falou desse filme a partir de Nietzsche, e só dentro da filosofia do Nietzsche, e de um tema que foi o tema que logo na saída do cinema eu fui provocada por duas moças, não sei se eu falei isso para você ou não, mas elas, na escadaria descendo, elas bateram em mim, que não me conheciam também, assim, você acha que ela era culpada ou não? Né? Aí eu disse, não sei, é possível. Mas então, o filho pode ter escolhido, por exemplo, é uma possibilidade. Estou aqui, eu disse para elas, a gente descendo. Ele pode ter escolhido sadiamente que entre ela ser culpada e ele perder a mãe e ficar num lar de menores, e a mãe com ele era amável e mãe, ele pode ter escolhido defender a mãe. Uhum. Eu acho que a gente nunca vai saber, porque ficou muito na dúvida ali naquele E, filme. e, e esse é o tema. Então, o Nietzsche trabalha com isso, pelo que eu já conhecia dele, e nessa conversa com esse professor, trabalha com a última verdade, que a gente nunca vai saber a última verdade, porque são tantas as verdades, tantas as interpretações da verdade, não tem uma O que é verdade. verdade pra mim pode não ser pra você, Por né? exemplo, Uhum. né? E pode ser que a sua verdade tenha uma história que vai lá para trás também, e que faz com que você interprete a cena de agora a partir daquilo tudo lá de trás. Uhum. Então, lá atrás é que está o nó ou que está a pedra fundamental da verdade. Mas a gente nunca Nunca vai sabe, saber. né? Eu achei esse filme inteligentíssimo, assim. Foi pra mim uma das surpresas do ano passado. Tanto é que ele ganhou e merecidamente, né? E a coisa da gente também ter que
é que isso sai completamente dos princípios religiosos, né? Porque as religiões, de uma maneira geral, não estou falando do budismo porque não tem essa proposta, mas as religiões, de uma maneira geral, chamam para si uma verdade essencial, né? E, bom, é um direito das pessoas abraçarem isso, mas garantir que essa verdade essencial de uma religião e de uma igreja é a verdade é outra coisa. É outro assunto, vamos dizer assim, né? Mas é um filme maravilhoso. Eu também né? acho. Fica a dica aí, pessoal. Quem não assistiu Anatomia de uma Queda, pode colocar na listinha. A gente tá se encaminhando pro final aqui, mas eu não assisti esse filme. Eu queria que você falasse um pouquinho pra mim sobre o Divertimento, que é diferente do Divertidamente, a gente vai falar por último, que aí acho que é o pulo do gato do nosso episódio hoje aqui, né? Tá bom. O que conta o Divertimento? O Divertimento conta uma história que acontece na França, de uma adolescente que tem uma irmã gêmea numa cidade do interior e que ambas são muito talentosas. São duas meninas, duas mocinhas de uma família árabe. Então, já dentro da França, que já pressupõe todo um processo de inclusão grande, né? A gente sabe que a França é difícil do ponto de vista de inclusão. Quando eu era adolescente, já era difícil de inclusão até para a gente sentar e pedir um café, né? Concordo. Se você não é francês, Eles já não te tratam do mesmo jeito. Atira o café ali, já põe. Agora está muito diferente isso, porque o mundo de hoje é o mundo do dinheiro, né? Então, tudo por dinheiro. Então, a educação foi para o brejo mesmo, muitíssimo, né? Então, no filme, isso aparece no filme também, elas têm talento e uma delas luta profundamente por um projeto que sempre sonhou de ser maestra. E na França e no mundo existem pouquíssimas maestras. E elas vão para uma escola, e na escola a hostilidade é uma coisa polida e ferina, assim. Mas aparentemente burra inteligente, assim, né? Pelas tiradas agressivas, pelas disputas. Isso não tinha essa aliança de que as meninas ficavam do lado dela, não tinha. Tinha inveja, tinha a história de serem imigrantes, de serem árabes, de não serem latinas, não serem francesas, tinha o talento, enfim, tinha milhões de coisas. E é a história dessa menina que passa, e a irmã era violoncelista, e elas passam por muitos desafios, e, no fim, essa que se torna maestra, ela consegue compor na cidade do interior. Ser maestra na França exige um regulamento muito rígido. Aliás, a educação na França é muito rígida. E também né? uma das melhores escolas de músicos é na França, né? É verdade. Então, e ela consegue tudo isso, e o aprendizado é duro, viu? Ela luta o filme inteiro, então. Professor é incrível, mas gosta dela, mas um deles, né? O final. E aí o que acontece é que quando perguntam para ela como vai ser o nome ela queria alegria, que ela queria uma orquestra que fosse alegre, que não fosse trágica, que fosse da juventude dela e das pessoas. E aí pergunto como vai ser o nome da escola. E ela diz divertimento. Como uma palavra, ela diz exatamente como se diz em português, divertimento. Né?
imagino, eu nem pensei como será em francês, deve ser alguma coisa muito parecida, assim, divertiment, talvez, sei É lá. uma língua latina também. Mas não importa, assim, é que ela diz assim, e então é a história de uma orquestra se formar com essa matriz de identidade, assim, começar em duas meninas árabes. Diferente também. É o que você falou dos filmes europeus. São filmes, né? Bem polidos, assim, vamos dizer, né? Para E isso. inclusivos, né, que Inclusivos. abordam essa coisa toda da inclusão, que é bem diferente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, de preferência, que sejam brancos, louros, de olhos azuis. Né? Que é aquilo ali que vai fazer sucesso. Ou, no máximo, então, agora, cada vez mais, assim, os negros americanos. Né? Mas os negros americanos. A gente sabe que é um mercado que todo tempo fica tentando impor a cultura deles pro mundo, né? A gente sabe disso. Hollywood sabe? foi criada para isso, né? Então, apesar de ter várias obras-primas ali, mas a Hollywood foi criada para isso, para vender a cultura americana pro resto do mundo, né? É isso mesmo. É isso, é a realidade. Então, É aparece na criação, na obra de arte, né? Dos países, o que é exatamente isso. A matriz, o projeto inicial, né? Pra fechar, eu sei que é lá de Hollywood, mas assim, o Divertidamente. A gente tem que falar dele, que eu acho que pra psicologia, todo psicólogo fala, você tem que assistir esse filme, você tem que assistir esse filme. Os dois, assisti várias vezes. O 2 eu assisti 2 vezes no cinema e o primeiro eu assisti umas 10, 15 vezes. É uma das minhas animações favoritas. Eu sou muito fã e entusiasta de animação. Eu acho que a gente tira muita lição das animações. E uma lição em campo relaxado, né? Assim, sem ficar... não, exatamente. A gente aprende com entretenimento, vamos dizer assim, né? No Divertidamente. Eu gostei muito de um, mas esse Divertidamente 2 serve para todas as idades, porque, né, primeiro a gente está com grandes crises nas adolescências, né? Então, os adolescentes... A melhor cena é quando aparece aquele botão da puberdade ali, elas não sabem o que fazer com aquilo. Não deve ser nada importante, mal sabe ela. Haja Deus, né? O que vem pela frente, né? É verdade. Então, por que acho que é um filme que todo mundo deve ver e não deve ver só com o intuito de se divertir, né? Mas de se ver, assim. Porque mesmo um adulto pode olhar aquilo para ver o seu adolescente, a sua infância, como lidou, né? A ansiedade... A ansiedade é sensacional. A ansiedade é vermelha, né? Para quem não viu o filme. E a ansiedade tem umas expressões, assim, né? Quando ela está mesmo por conta de... É um sorriso que ocupa a cara inteira, né? O cabelo todo desgrenhado. Então, tem todas as emoções, né? Estão ali presentes e muito expressas, não só na cor, como na composição do personagem. Bom, tem muita psicologia dentro desses personagens, né? Todo o tempo, né? Na verdade, o tema é psicológico, né? O tema é o ser humano, né? E não só o ser humano, mas o ser vivo, né? Porque tem horas ali que parece que é um bicho, né? Que tá lidando com aquilo e que há mais. E a gente, muitas vezes, pula todas as aquisições humanas e é extremamente primitivo mesmo, porque temos também essa dimensão. Mas o filme vale muito a pena. Eu tenho uma amiga que foi ao filme com as crianças e o marido, e depois, ela nem é psicóloga, e depois ela disse, sinto muito, agora eu vou sozinha, para pensar em mim. E eu achei ótimo, né? Fica como uma dica também, né? Para ir se ver.
para me lembrar de mim. Não, ela não disse para pensar, ela disse para me lembrar de mim na puberdade. Eu costumo dizer que esse filme ele não é tanto para criança, ele é mais para adulto do que para criança, né? Porque às vezes a criança ela não entende ainda muito bem o que tem das lições. Claro, ela vai saber quem é o ódio, quem é o nojinho ali, a alegria e tal. A tristeza, que são as emoções básicas. Aí quando vem o 2, que vem com essas emoções um pouco mais, né? A ansiedade, que é uma coisa que a gente aprende na adolescência. Claro, exceto ou crianças que passaram por traumas e tal. Mas aí a gente tá falando de uma pessoa que vai crescendo ali, não teve nenhum trauma, adolescente. Vem a ansiedade, vem o tédio, vem a vergonha. A vergonha é um personagem super bem representado ali, né? Então, assim, a inteligência dos roteiristas que criaram esses personagens é ipsis literis, né? Aquilo ali. É verdade. A vergonha é muito infantil também. Né? Nossa, total. É verdade. Esse filme, pra mim, da lista que a gente falou aqui, qual que é o seu favorito? Não sei. Não sabe. Depende Cada um tem uma lição. Depende da inspiração, eu vou para um lado ou outro, assim, você sabe. E você usa muito filme com os teus pacientes? Hoje a última pergunta pra gente encerrar aqui, pessoal. Livro, eu acho que a literatura e o cinema como artes ajudam muito, então eu uso, sim, como bastante. tarefa, para depois... Assim como eu acho, por exemplo, que esse Divertidamente é um filme que, se você pode... A criança ou o adolescente pode não elaborar tudo no filme, ou pouco no filme, mas se você conversa com ele, ele vai fazer vários comentários, ou você fazendo o seu depoimento, ele vai se ver ou não. É que as pessoas precisam se ajudar a ter insights, se dar conta das coisas. E hoje também outra coisa que está acontecendo é isso. Cada um vê para si. E não é um coletivo, né? A gente não tá aqui sozinho. Não, né? E muito menos as crianças, os adolescentes e os menores que a gente, né? O que mais precisam, né? E o mundo mudou muito e está muito mais solitário também. É verdade. Né? Ainda mais que a gente teve uma pandemia aí que isolou bastante as pessoas também, Foi um pôr à prova, né? Muito grande. Assim, Suzana, nossa, obrigada pela tua participação aqui. De Foi... nada. A gente podia ficar falando horas aqui, né? Porque tem muito assunto ainda, tem muito filme. Tem até filme que a gente não falou aqui, que não deu tempo de falar. Sim. Mas fica a dica aí, gente, desses filmes que a gente conversou aqui pra vocês assistirem. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já assistiram, que são filmes aqui, né, bem famosos, inclusive Divertidamente, que, na minha opinião, é um dos melhores dessa lista aqui. Eu acho que é o que traz mais lições pra gente enquanto adultos, vamos dizer assim. A gente aprende brincando também, né? Diz que o filme está com uma bilheteria enlouquecidamente ele foi um grande, sucesso. Né? Eu acho que, se eu não me engano, ele já é sucesso de bilheteria de 2024. Filme mais assistido nos cinemas mundiais. Então, foi uma grande sacada esse filme, vamos dizer assim, muito né? Muito legal. Para quem quer aprender com isso também, exatamente, né? exatamente. Se não, pode dizer, mas é só mais um filme. É mais um filme. Mas não é, ele é o filme. Pode assistir que vale a pena. É arte, né? É arte. A arte ensina para quem quer aprender. Exatamente. Né? Eu te agradeço pela tua presença aqui, foi muito enriquecedor. A gente aprendeu bastante coisa aqui hoje. Tenho certeza que quem vai assistir os filmes de novo vai ver com outros olhos depois desse episódio aqui. Que bom, tomara mesmo. Obrigada pela tua vinda e a gente segue no próximo episódio aí que vocês vão assistir sobre musicais. A gente vai falar um pouco sobre musicais nos próximos episódios. Se você gosta, comenta aqui qual é o musical que você mais gosta. E desses filmes que a gente falou, qual é o seu filme psicológico favorito. Obrigada, Suzana. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.